Hello, brasileiros espalhados pelo mundo! Hoje eu queria falar sobre um assunto que tem a ver com o inglês, mas com a cultura médica aqui dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, os médicos nos Estados Unidos custam mais caro do que os médicos do Brasil. É por isso que muita gente sai dos Estados Unidos e vai para o Brasil fazer operações plásticas, que são operações que não são exatamente necessárias, né? A pessoa vai fazer mais por vaidade, na maior parte dos casos, e ela escolhe o Brasil porque a cirurgia que ficaria 25, 30 mil dólares aqui nos Estados Unidos vai custar 25, 30 mil reais no Brasil. É muito mais econômico para o americano, porque do bolso dele vai sair menos de 10 mil dólares para ele ir ao Brasil, ficar hospedado em algum lugar, fazer a cirurgia e depois retornar aqui aos Estados Unidos. Então é por isso, tem muita gente que fala, o americano veio especialmente para o Brasil para fazer cirurgia com fulano, com ciclano. Era muito comum falar do Ivo Pitangui. Era um bom médico? Sim, era. Mas o pessoal ia do exterior para o Brasil para fazer as cirurgias porque era muito mais barato. Para você ter uma ideia, um médico nos Estados Unidos pode custar de 300 a 600 dólares a consulta. Um serviço dentário simples, como limpeza dos dentes, a minha cunhada pagou ano passado 1.200 dólares só para fazer a limpeza dos dentes, que no Brasil custaria, 300, 400 reais para fazer a limpeza, aqui foram 1.200 dólares. E o preço vai subindo, logicamente, se for achado alguma cárie ou coisa parecida. Bem, e quanto a convênios médicos? Health Insurance. O convênio é um pouco diferente do convênio que a gente tem no Brasil. No Brasil, por exemplo, eu tinha a Unimed, tenho mais de 50 anos, mas como eu tenho um contrato antigo, eu pagava aí cerca de uns 600 reais por mês. Tinha praticamente tudo coberto, lógico que muitas doenças, muitos procedimentos, o convênio vai dizer que não cobre, que não fazia parte do contrato, mas em geral a maior parte das coisas estava ali no contrato, e mesmo pequenas cirurgias, consulta médica eu pagava acho que 28, 30 reais por consulta, e pequenas cirurgias também já estava incluído no convênio, não precisava pagar nada. Aqui nos Estados Unidos é diferente. De todos os americanos que eu conheço, a família do Steve é grande, gente, é grande pra caramba. Todo mundo que está empregado e que a empresa tem convênio, que é oferecido aos funcionários, isso quando ele não tem que pagar um convênio particular. Os convênios, eles geralmente só vão cobrir o que o paciente estiver gastando a partir do momento que o cliente pagou, que o paciente teve que desembolsar mais do que 2.500 dólares. Isso num período curto de tempo, não é assim, juntei um ano inteiro tudo que eu gastei, agora eles vão ter que reembolsar. Não. Consulta médica é do seu bolso, medicamento é do seu bolso, eles vão incluir o que fica acima dos 2.500 dólares que foram gastos. E aí o pulo do gato. O americano tem costume, deixa eu sentar direito, o americano tem costume de tudo que ele vai fazer, ele opta, a partir do momento que ele se envolveu nessa área médica, ele opta sempre por fazer cirurgia. E eu sempre pensava assim, o americano é preguiçoso, ele está optando por cirurgia porque ele não quer de jeito nenhum ter nenhum esforço para fazer alguma coisa. E agora eu entendi um outro lado, eu acho que tudo tem mais do que um lado e para eu ser justa eu tenho que citar. O americano, se ele tiver, por exemplo, um problema, minha cunhada deixou a porta da lava-louça dela aberta, as lava-louças geralmente ficam bem baixinho e a porta fica quase no nível do chão. Ela estava com a porta aberta, colocando as louças ali, o marido chamou, ela esqueceu, virou, tropeçou nessa porta que estava aberta, próxima ao pé dela, caiu do outro lado da máquina e não conseguia mais levantar. É uma pessoa com um pouco mais de idade, com 63, 64 anos, bem acima do peso, então não conseguia levantar. O marido também não, porque enquanto ele era do exército, ele sofreu um acidente e as costas dele tá travada, precisou chamar uma ambulância. Você chama uma ambulância, tem que desembolsar 600 dólares. Como eles têm um convênio médico que cobre 20% do que eles tiverem gasto, 20% em consulta médica, 20% numa ambulância, então eles pagaram 500 dólares. Foram para o hospital. Eu sei que o valor de cada sessão, acho que de 20, 30 minutos
de fisioterapia ou com quiroprático, ele vai custar em torno aí de uns $30, mas seriam muitas sessões, e aí ainda envolve mais alguns medicamentos, envolve mais alguns retornos médicos com uma certa frequência, e essa conta acaba se estendendo. Então, o que é que o americano pensa? Eu vou fazer esse tipo de procedimento, que seria até melhor para mim, mas vai demorar bastante tempo e vai sair muito dinheiro do meu bolso, ou eu peço direto ao médico por uma cirurgia, e aí, cirurgia sempre vai custar mais do que $2.500, então aí o convênio cobre. Então, se você pegar todo mundo da família do Steve, por menor que seja o problema, se tinha opção de cirurgia para aquilo lá, eles optam pela cirurgia, não exatamente porque seja melhor para eles, mas porque vai doer menos no bolso deles, porque aí o convênio vai cobrir. Isso, logicamente, acontece depois que você já caiu na malha médica ali, você não tem como escapar, você acaba fazendo a opção por cirurgia. Porém, vamos supor que sejam problemas que você tenha que dá para evitar médicos. Então aí você vai tentar essas medidas naturais, e daí que surgem agora os médicos naturopatas e um monte de vídeos na internet, e todo mundo tentando seguir uma coisinha aqui, outra ali, para ver se facilita a vida. Porém, um produto orgânico, ou mesmo que não seja orgânico, um produto fresco nos Estados Unidos, às vezes vai custar mais caro do que o produto enlatado ou empacotado que já está cortado, lavado, às vezes cozido para você, e aí ele fica pesando, eu vou comprar esse aqui, que eu vou ter que preparar tudo, e esse aqui já está pronto e custa até uns centavinhos a menos, ele acaba optando por esse, porque vai facilitar a vida dele, e a coisa corre desse jeito. E na área dentária? Na área dentária, por exemplo, eu sempre usei a pasta convencional que a gente compra no supermercado. E eu uso um aparelho de retenção. Todos os dias, durante o dia todo e à noite, eu utilizo esse aparelho. Eu só tiro o aparelho para me alimentar e para gravar os vídeos para os meus alunos, para não ficar com aquele monte de metal na boca. Mas eu estava sentindo que eu estava tendo problema para limpar esse aparelho de retenção. Porque ele tem diversas reentranças e a parte de aramada dele às vezes fazem curvas, e dentro dessas curvinhas começa a calcificar. Eu acredito que seja o mesmo tipo de problema que acontece quando nós começamos a ter o tártaro, que essa calcificação também, né, mesmo que eu jamais coloco o aparelho de volta na boca se eu não tiver escovado os dentes antes. Então eu sempre escovo os dentes 4 vezes ao dia, eu sempre escovo os dentes muito bem, escovo o aparelho, deixo em água morna, colocava as pastilhinhas que a dentista pedia para manter esse aparelho limpo, mas mesmo assim ele estava... eu via que estava tendo um acréscimo semana a semana dessa calcificaçãozinha. E por mais que eu esfregasse, eu não conseguia limpar, eu tentei de tudo e não estava limpo do jeito que eu queria. E eu sou nojenta para essas coisas, eu sou muito chata para isso. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui conversar com as minhas cunhadas e ver se eu fazia uma consulta com os dentistas, e todos eles me disseram, se você não tá com problema nenhum agora, não vá ao dentista porque você vai gastar no mínimo $1.000 lá por nada. Então, só vá quando você realmente precisa. E aí eu comecei a pesquisar coisas pela internet e achei uma pasta de dente natural. Essa pasta de dente natural eu comecei a utilizar cerca de uns 8 meses atrás e tem sido maravilhosa para mim, para o Steve e para todo mundo. Eu faço a pasta e vou colocando em potinhos pequenininhos para todo mundo da família do Steve que está me pedindo e eu estou oferecendo essa pasta, eles estão amando. Principalmente uma das pessoas que está com câncer. Eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas, quando elas passam por um tratamento de quimioterapia, por exemplo, todo o corpo fica debilitado, fica mais frágil, fica mais suscetível a determinados problemas. Um dos problemas é a gengiva fica seca demais, às vezes eles notam que parece até que está desprendendo o dente e começa a ter muita ferida dentro da boca. A maior parte das vezes, em todos os casos que eu ouvi, inclusive os casos que acontecem com a minha família, os dentistas pedem para que esse paciente pare de utilizar a pasta de dente convencional e comece a utilizar a pasta para criança, porque não tem flúor, porque não tem isso, porque não tem aquilo, é mais fraquinha, digamos assim, e aí a pessoa
que tem câncer vai conseguir escovar os dentes sem ter um monte de feridas na boca. Eu tenho que dizer, por experiência aqui dos Estados Unidos, que esta pastinha aqui tem feito mais benefícios do que a pasta para criança. Por quê? Nesta pasta eu coloco óleo de coco, que é maravilhoso. A gente sabe que o óleo de coco ajuda em diversas coisas, principalmente a prevenir inflamações, a manter um ambiente mais limpo, né? No caso dentro da boca, ajuda a manter esse ambiente mais limpo. Você não fica com gengiva ou com o céu da boca ou o interior da boca ressecado, ele fica com uma certa umidade muito boa. Nada, né, de extensivo, mas é muito gostoso você sentir que está mais suave por dentro, não está ressecado. Você usa também o cálcio, que ajuda a remineralizar os dentes. Vários dentistas aqui nos Estados Unidos dizem que é possível. Você usa também o bentonite clay, é a argila bentonite, que é usado para diversos tipos de compressas que se fazem. Tem muita gente que para tratamento de pele, de acne, até para tratamento de câncer, esse tipo de argila é usado. Nesse caso, essa argila específica é tida como uma argila que pode ser usada para pasta de dente também, então ele também é misturado numa certa quantidade. Eu vou deixar toda essa receita disponível para vocês aqui no canal do YouTube. Então, se você está me assistindo no Facebook, LinkedIn, vai para o canal do YouTube, tem toda a receita ali feita. Eu, na verdade, quando eu já faço 3, 4 receitas de uma vez para dar diversos potinhos. Eu tenho aqui 5, 6 potinhos feitos para um bom período. O que mais que é colocado? Deixa eu ver aqui. Eu uso também essência de cravo, porque ele também auxilia para que você não tenha nenhum tipo de infecção e também deixa o hálito mais puro. O Trace Minerals, que é o oligomineral, se não me engano é assim que chama, oligomineral em português, que também ajuda a proteger os dentes, a prevenir que o cárie se instale ou até diminuir a velocidade com que uma cárie vai ocorrer, né, para você. Dizem alguns que se está no estágio muito inicial, você consegue reverter o caso. Não sei se é possível, mas é bem interessante. O que mais que vai? Menta. Porque eu uso menta e uso vanila. Esses dois aqui são para deixar essa pasta com um sabor melhor. E a menta, por incrível que pareça, quando eu apliquei a primeira vez essa pasta de dente, quando eu escovei a primeira vez com essa pasta de dente, eu pensei o seguinte: quando eu escovo com a pasta convencional do mercado, eu sinto um frescor muito grande enquanto eu estou aplicando, só que assim que eu lavei a boca, esse frescor some rapidamente, meia hora depois já não sinto mais nada. Porém, esta pastinha que eu faço, esse frescor na boca fica por muito mais tempo, essa sensação de estar com uma umidade natural dentro da boca permanece por muitas horas também, então isso é muito bom. E eu não tenho tido nenhum problema de cárie ou formação de tártaro. Eu ia cada 6 meses para o dentista, gente, escovando os dentes 4 vezes ao dia, no mínimo 2 minutos por cada escovação, e cada 6 meses que eu ia ao dentista, tava lá bastante tártaro. Eu sei que depende de pH, de saliva, de não sei o que lá, mas gente, cada 6 meses eu tenho que fazer uma boa limpeza, porque tinha um monte de tártaro e eu conseguia sentir esse tártaro. Agora não tem mais nada. Não tem mais nada, tá em ordem. E eu uso um espelho que faz um aumento de 10 vezes, então eu consigo ver claramente tudo que está acontecendo e tô com a boca limpinha. Eu nunca estive tão feliz na minha vida com algo que eu esteja fazendo. A última coisa que se usa nessa pasta é o açúcar chamado de xilitol, que é muito usado no Brasil, pelo que eu pude saber, por diabéticos, porque é um açúcar mais natural, ele é granulado, então você precisa misturar muito bem, vai ficar indo os granulozinhos, mas é muito bom. É uma pasta que eu recomendo para todo mundo. Vai ficar receita para vocês. Façam, e aí vocês me digam se é legal ou não. Eu acabei de fazer aqui,
A gente sempre usa um pote de vidro ou de aço inoxidável, porque aí ele não transfere, como no plástico, não transfere os produtos químicos do plástico para essa pasta que você está fazendo. Você quer que ela seja o mais natural possível. Eu uso os potinhos, que logicamente, assim como um potinho de geleia, alguma coisa, você vai lavar muito bem, você vai esterilizar com água quente, e aí depois você vai fazer o uso dele. Os olhinhos essenciais, e eu tenho muitos olhinhos essenciais, eu compro, e isso aqui vai durar uns 2 anos. Pelo tanto que eu já gastei, 9 meses que eu tô aqui, o tanto que ainda tem nesses tubinhos, vai durar uns 2 anos. Então acaba saindo muito mais barato do que a pasta de dente convencional. Até porque a pasta de dente convencional eu precisava usar a Colgate 12, que é um pouco mais cara, e eu tava sempre com problema na gengiva, e ela retraía, então fica com sensibilidade, aí eu precisava comprar a pasta própria, né, a Sensodyne ou a outra da Colgate, que é para dentes sensíveis, e aí custa mais caro ainda. Eu não preciso de mais nada disso usando essa pastinha. Melhor, o que eu notei, no meu aparelho de retenção, não está mais formando nem 30% dessa calcificação que formava antes. Então isso significa que realmente o problema não era a minha higiene, era a pasta que eu estava utilizando, que parece que tem sido cada vez menos eficientes pra gente. Essa pastinha que eu estou utilizando mantém o meu aparelho limpo praticamente o tempo todo. Eu sempre tiro meu aparelho, lavo com água corrente e escova. Eu tenho uma escova super macia própria para isso. Deixo meu potinho com água, almoço ou janto, escovo os meus dentes muito bem e aí eu coloco esse aparelho de volta. Uma vez por semana, pelo menos, eu tiro esse aparelho. Por recomendação da minha dentista, eu usava aquelas pastilhas, as mesmas que são usadas para limpar dentaduras, para manter o meu aparelho sempre bem limpinho, mas mesmo assim, nas certas reentranças e em algumas áreas dos araminhos, aquilo começava a formar essa calcificação, que era muito difícil. Às vezes eu precisava de agulha, na parte do arame, logicamente, às vezes eu precisava raspar para conseguir tirar tudo aquilo lá, e isso me deixava doente. Agora aqui nos Estados Unidos, usando essa pasta, praticamente não tem formação nenhuma dessa calcificaçãozinha, e o pouco que se forma, eu aprendi uma outra dica com dentistas aqui, que valeu demais. Ao invés de eu ficar gastando com pastilha e escovando, feito uma louca aquilo lá, uma obsessiva que eu tava, eu aprendi que se eu pegar uma vasilhinha de vidro, colocar água morna, não quente, que eu não quero derreter meu aparelho, mas eu vou colocar uma água morna, algumas gotas do detergente que a gente usa na cozinha para lavar a louça, mistura, coloca o teu aparelho ali dentro, espera uns 10, 15 minutos e aí retira e escova bem. Gente, é como se não tivesse nada ali. Ele está limpíssimo, limpíssimo. Você olha assim, olha, dá gosto, realmente dá gosto. E aí você passa de novo na água corrente, né, dá mais uma escovadinha para não ficar nenhum gosto de detergente na tua boca e você pode recolocá-lo sem problema algum. Eu acho que são dicas que valeram muito para mim, que tem ajudado, né, como eu disse, tem ajudado, né, uma das pessoas da família do Steve que está com câncer. Acredito que ajudaria muito uma pessoa da minha família que está com câncer no Brasil e que inclusive está tendo que usar pasta infantil porque a pasta convencional ele não pode mais utilizar. E para quem utiliza aparelhos como eu, se você puder trocar por esse tipo de pasta e a limpeza fazer com água morna e detergente uma vez por semana, você vai amar os resultados, gastar menos dinheiro, menos tempo e vai manter a boca e o aparelho limpo sempre. E retardar ou até prevenir a formação de cárie e tártaro na sua boca. Então, essa é a diquinha de hoje. A receita em inglês vai estar aí disponível para vocês. Só lembrando as palavrinhas básicas. Tablespoon seria o equivalente à colher de sopa. Teaspoon é a colher de chá. Drop são as gotas. Add, adicionar. Measure, medir. Liquefy, liquificar, ou seja, derreter, que é o que eles pedem para fazer com o óleo de coco, se ele estiver sólido. Stir, que é se misturar, né, em movimentos circulares, isso é stir. E store, que é armazenar. Então, store in small containers, armazene em potinhos pequenos. Eu espero que essa dica seja muito boa, que ajude muita gente
E eu vou pedir para que vocês me ajudem também, curtindo esse vídeo, deixando comentários, compartilhando com os amigos e me visitando aqui de novo na semana que vem. That's the tip for today and I hope to see you here with me next week. Bye!